Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos novamente nessa tarde para nós aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Com que o Senhor nos deu nessa tarde uma revelação de suma importância para a nossa salvação. Mas antes gostaria de pedir para os irmãos se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo também, irmão, e acionar o sininho, para que assim desta maneira você receba os vídeos recentes, os novos, para que chegue a você em primeira mão. Gostaria de ler um texto sagrado da Bíblia, que está no capítulo 7 de Mateus, no versículo 21 em diante, que diz assim: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Senhor é meu Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi abertamente: não vos conheci. Apartai-vos de mim, que pratica a iniquidade. Esse capítulo 7 de Mateus é um capítulo onde o Senhor fala muito sobre a salvação, sobre os dois caminhos. E é um capítulo que fala de uma revelação sobre os céus e a terra. Por isso que a epígrafe desse capítulo diz: o juiz pertence a Deus. Depois diz: não deis aos cães as coisas santas. Depois diz: os dois caminhos. Depois fala sobre os falsos profetas. E depois, para encerrar, fala dos dois fundamentos. Mas, para nós ser salvo, nós precisamos, como disse o Senhor Jesus, conhecê-lo. Mas não basta somente ler a Bíblia. Será que só ler a Bíblia basta para mim ser salvo? Será que só eu conhecer as doutrinas básicas, os profetas, as doutrinas que estão em toda a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento, será que se eu conhecer toda a palavra de Deus é o suficiente para ser salvo? Creio eu que não. Por quê? Porque a Bíblia revela que é muito mais do que conhecer as Escrituras, o conteúdo da Escritura. Mas precisamos ter uma vida de testemunho, de experiência. Não basta apenas somente ouvir, acreditar, mas temos que ter prática. Por isso que Jesus falou para dois homens no capítulo 7, versículo 24, que ele diz: a quem se assemelha aquele que ouve a palavra, e ele faz um paralelo entre dois homens. Aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, ele diz, é semelhante à casa que foi construída sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e bateram naquela casa e ela ficou firme. E também ele falou, semelhante àquele que ouve a minha palavra e não pratica. Ele diz, é como uma casa construída sobre areia. Bateu as mesmas chuvas, transbordou os mesmos rios, sopraram os mesmos ventos. Mas diz que a queda foi muito grande. A diferença não é ouvir, acreditar. A diferença é a prática. Então não basta você ter muitas Bíblias. Só aqui atrás, nessa estante que nós temos 14 Bíblias. Mas ter Bíblia e conhecer a Bíblia não adianta somente isso. Ainda que a Bíblia é importante, ainda que é importante aprender, estudar a Sagrada Escritura. Mas o mais importante é vivê-la. Por isso que Jesus falou, chamou os discípulos e mostrou os fariseus, e dizendo, olha bem o que eles falam, ouve o que eles ensinam, e obedece o que eles ensinam, mas não siga a sua vida, porque eles ensinam a verdade, mas não vivem a verdade. Veja que profundeza Jesus está falando daqueles homens que conheciam a Torá, o decálogo, os profetas, a lei, mas eles pregavam com alegria, pregavam com verdade. Eles eram os fariseus, doutores da lei, mas eles não tinham prática de vida. Então Jesus disse, ouve o que eles estão falando, aprenda com eles, mas não segue, porque eles não têm testemunho, eles não têm vida. Veja só que coisa importante. Então não basta simplesmente ouvir, não basta simplesmente ouvir a palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. E isso é importante. Mas se você não vive, se você não tem prática de um cristianismo verdadeiro, o teu nome não pode estar no livro da vida. A Bíblia de Salmo 119, versículo 105, lâmpada para meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer o quê? Ela está sobre a minha vida. Eu sou conduzido por ela.
Salmo 119, versículo 111, escondi a tua palavra no meu coração. Quer dizer o quê? A palavra está dentro de mim para não pecar contra Deus. Então você não basta estar na igreja, não basta você ir para a escola dominical, não basta você pregar a palavra, não basta você ouvir a palavra, não basta você louvar, você tem que ter prática de vida, você tem que ser um cristão. Jesus falou, aleluia, no Evangelho de João capítulo 8, versículo 31, se vós permaneceis no meu ensino, se vós praticar a minha palavra, verdadeiramente serão meu discípulo. E conhecerás a verdade vos libertará. Então, para ser discípulo de Jesus, não basta ouvir, não basta acreditar, tem que ter prática, tem que viver o cristianismo, tem que se colocar perante a palavra de Deus. Um dia Jesus estava pregando a palavra e os discípulos vieram e disseram, Senhor, Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão te chamando. Jesus olhou para os discípulos e disse, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que obedecem a palavra do meu Pai. Então não basta gostar da palavra, não basta acreditar na palavra, mas tem que praticar a palavra. O cristão é uma coisa, o crente é outra. O crente ouve, o crente gosta, o crente acredita. Mas o cristão, ele ouve, o cristão, ele gosta. Só que a diferença, o cristão, ele pratica a palavra de Deus. Por isso que chamaram Paulo e Silas de cristão, porque eles ouviam, eles pregavam e eles viviam. Então, para viver, nós precisamos colocar a palavra dentro do nosso coração. E por isso, nesta tarde, eu quero dizer, não basta você ser crente, não basta você estar na igreja, você tem que viver a palavra de Deus. Você tem que ser um verdadeiro cristão, porque só assim, naquele dia o Senhor vai dizer, eu vos conheço. Jesus quer que você viva a palavra de Deus. Jesus quer que você coloque em prática a palavra de Deus. Não seja apenas um crente nominal, achando que porque congrega numa igreja tradicional, uma igreja evangélica, uma igreja pentecostal, isso lhe levará para a salvação. Não! A salvação é muito mais que estar numa igreja. A salvação é ser a igreja, é viver a palavra, é obedecer a Deus. Se você não obedece, é aquilo que está em Deuteronômio. Se você obedecer, o Senhor te abençoará na casa, na fazenda, no campo, na entrada e na saída. Mas se você não obedece, será maldito, a palavra diz, será maldito na casa, na fazenda, na cidade, na saída e na entrada. Por isso, para ser bem-aventurado, nós precisamos crer, obedecer e praticar a palavra de Deus. Eu quero orar com você agora, para agradecer a Deus e pedir para que Deus ajude a você, ajude a nós todos a praticar a palavra. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço que ajude este irmão, esta irmã, que está com dificuldade de crer e de obedecer a tua palavra. Mas eu peço para que o Espírito do Senhor venha sobre a vida deste meu irmão e liberte de tudo aquilo que está levando ele à desobediência, a não permanecer na palavra, mas ao contrário, aproximá-lo do Calvário, se envolver com a cruz do Senhor e ser banhado no sangue do Cordeiro para ser cheio do Espírito. Deus abençoe e que a paz esteja convosco. Amém.